Opa, sejam bem-vindos mais uma vez, mais um episódio do nosso podcast, que é justamente o nome do meu livro, Jornalismo e Vestiário, Histórias e Bastidores contados por um assessor de imprensa. E no episódio de hoje, que eu até coloquei o nome de Algodão entre os Cristais, vai ser o episódio que, vamos dizer, vão estar jogando em casa, porque são todos colegas de profissão, todos jornalistas, e ao contrário dos outros episódios que geralmente tem a participação de alguém do vestiário e alguém da imprensa, hoje eu dei uma adaptada no esquema, digamos assim, porque estão representados aqui, está representada a imprensa, através de todos nós, e também alguém que eu não trabalhei junto, mas trabalhei ao mesmo tempo, em locais diferentes, que é o Serginho Schiller, o primeiro assessor de imprensa do Grêmio, 98, né, Serginho? 98. Então, representando o vestiário, como diz a capa do livro, e também o Fernando Martinez, hoje está rico, milionário, jornalista, em seguidinha vai dar o currículo dele, que trabalha na agência O Clube, assessor de imprensa de muita gente conhecida aí. Obrigado pela presença de vocês dois. Vou colocar um clipe na abertura aqui de colegas nossos, que também, assim como eu, Serginho, assim como tu, já passou por vestiário, para eles já na largada aqui darem uma ideia do que a gente vai conversar. O vestiário é o que eu costumo dizer, é o coração de um jogo de futebol. Ali dentro acontecem várias emoções que muitas vezes elas podem refletir diretamente no desempenho do time. É uma mistura de alegria, felicidade, bom humor, mas também de apreensão, de expectativa, de angústia. São sentimentos que se misturam. E é natural que a imprensa e a opinião pública tenham curiosidade em conhecer esse bastidor do futebol, que é muito bacana, realmente é muito interessante, mas que também é muito perigoso, porque ali é uma situação que pertence exclusivamente à comissão técnica e aos atletas. E cabe à assessoria de imprensa fazer esse filtro entre o que é permitido se tornar público e o que deve ser resguardado. Se vocês forem pensar e parar para fazer uma análise mais profunda, principalmente quem está trabalhando nessa área ou quem quer fazer essa área, vai perceber que tem sempre o dedo do assessor de imprensa nas entrevistas, nas estratégias, nos jogadores que são colocados para falar em programas, nos dirigentes que são colocados para falar após uma derrota, ou num jogador-chave para ser colocado para falar após uma vitória, uma derrota. Então tudo isso vem da cabeça do assessor de imprensa fatalmente. Então é muito importante, sim, ter um assessor de imprensa nos vestiários, e a figura dele é de extrema importância, embora alguns não reconheçam. O ambiente é de lealdade, de cumplicidade, muita confiança. Tudo que acontece ali tem que ficar ali. Obviamente que nós, como assessores de imprensa, filtramos informações que ali colhemos e repassamos com muito cuidado, com o interesse do clube. Agora, o nosso comportamento ali é de observar muito e falar pouco. É um ambiente deles. Então, quanto menos formos vistos dentro de um vestiário, mais acolhidos seremos. Eu acho que é assim que funciona. Acho que todo mundo aqui, embora só o Serginho e eu, Fernando, tenha trabalhado dentro de um vestiário, a noção do que é trabalhar com assessoria, tu também sabe. Quero só lembrar que a gente está gravando esse podcast aqui nos estúdios da Cubo Filmes, e eu agradeço também a parceria do meu amigão Matheus, da Caporal Conteúdo, que transforma a presença digital do seu negócio. Siga @Caporal Conteúdo nas suas redes sociais. Eu separei para o início aqui, depois desse clipe, alguma coisa que está no início do meu livro. Em seguidinho eu vou ler, mas eu queria contextualizar, Serginho, primeiro a tua chegada ao clube, né? Porque assim como quem me antecedeu, que foi o Vitor Rodrigues, cronologicamente o segundo assessor, tu foste o primeiro, tanto ele quanto tu entraram num cenário novo, que era o do vestiário, né? Tu tinhas uma trajetória na imprensa, entrou no vestiário, um ambiente totalmente diferente, e ele também era da imprensa quando entrou, e vocês entraram sozinho, ao contrário de mim, que entrei a convite dele, já com alguém para ajudar. Vestiário é um ambiente totalmente diferente? João. Boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Bom dia, assim, né? É um prazer estar aqui. O prazer é meu. Com vocês, trocar uma ideia sobre isso. Mas é um mundo à parte, né? E eu caí de paraquedas, literalmente, né? Dentro do vestiário. Numa situação, numa época em que eu lembro que não existia nenhum tipo de organização, né?
Não existia uma coletiva não existia coletiva pós-jogo, entrevista coletiva depois de jogo. Que dirá entrevista coletiva em treino e que dirá entrevista coletiva com um jogador, né? Depois do treino, quando vai ter. Né? Me lembro de colegas nossos dizendo que o treino é secreto. E eu brigando. Acontecendo ali pertinho. Não é secreto. É fechado. Sim. São duas coisas diferentes. Sim. A gente sabe que tinha muito da questão da ironia. Né? Então foi realmente assim, muito difícil. Teve muita gente que eu acho que deixou de trabalhar até mesmo como repórter em função das mudanças que vieram acontecendo na relação dos profissionais de imprensa com os atletas, né, com os clubes, da forma como lidava. Eu ouvi esses dias, inclusive, o Antônio Carlos Macedo comentando no programa dele na Rádio Gaúcha que um dos motivos que o levou a sair do esporte, né, e passar para o jornalismo, que é o que ele faz hoje, foi as mudanças na relação que existia entre clubes, atletas e profissionais da imprensa. Existia uma liberdade, vamos dizer assim, que eu ouço muito dos nossos colegas jornalistas, né, dizendo, em que eu na época falava que até vai ser um pouco forte o que eu vou dizer, eu considerava muito mais uma libertinagem do que uma liberdade, né, para se trabalhar. Uhum. Então foi um período bem complicado até se conseguir botar as normas em prática, né, de algumas regras mínimas, né, e eu acho que tu vai ler ainda para nós do algodão entre os cristais, é muito algodão, né, e assim eu diria também às vezes pode ser o marisco. Eu acho que mais até do que o algodão entre os cristais, o marisco que tu fica entre o rochedo e o mar batendo em ti, e tu tá ali, né? Sim. Porque eu ouvi muito isso. De jogador, tu é deles, né? De que lado tu tá? De que lado tu tá, né? Não é nem assim, o lado que eu tô, eu sabia qual era o lado que eu tava. Mas nem sempre quem pergunta sabe. Como eu ouvia também, muitas vezes ouvi de colegas nossos, dizendo, não, porque tu tem que ser mais amigo da imprensa. Eu digo, não, só explicar as coisas. Eu sou assessor de imprensa, eu não sou assessor da imprensa. Sim, né? Sim. Eu vou avançar bastante no tempo. A gente está falando do final dos anos 90, 98, né, 98. Serginho? Nós estamos gravando esse podcast em 2022. Vai saber quando alguém está ouvindo isso aqui lá adiante, né? Fernando, dá o teu cartel aí, né, dos jogadores com quem tu trabalha, né? E queria que tu falasse justamente, acho que do lado totalmente oposto do que o Serginho está contando de como era o início e como é a situação atual. Jogador de futebol contrata jornalista, como o teu caso, como assessor de imprensa, e já tem casos de que o cara não quer ser assessorado, né? Existe isso, né? Exato. Obrigado pelo... Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, JP. Nossa amizade já não é de hoje, né? Isso. Vivemos momentos de glória lá juntos dentro do Grêmio. E é um prazer também estar junto com o Serginho, que é uma referência, né, pra gente, que desde o começo, quando eu comecei a trabalhar, jamais imaginei que ia estar sentado junto, assim, então é um prazer enorme. Para dar o cartel, assim, né, não quero, né, me jogar por purina, mas a gente tem bastante jogador de renome, assim, e dentro do Grêmio surgiram vários que trabalham com a gente hoje, então para selecionar uns 5, assim, é o Cebolinha, que está no Benfica hoje, o Arthur da Juventus, e a gente tem o Fernandinho do Manchester City e o Fred Alex Telles no Manchester United, por exemplo, só para dar uma lista. A gente tem 20 jogadores atualmente, então são jogadores de bastante, né, prestígio e seleção brasileira, enfim, jogadores que estão num nível bem legal. Cara, eu participei também, assim, de uma transformação dentro da assessoria, enfim, quando eu comecei, era muito mais pro lado que o Serginho falou ali, né, da relação diariamente com a imprensa, de colocar o jogador em evidência no jornal, de fazer uma relação com o produtor de rádio, enfim, de estar nessa parte, e eu acho que foi uma mudança, assim, gradual, que hoje eu acho que é totalmente diferente, que é justamente essa questão do WhatsApp, né? A questão da proximidade do jogador com a imprensa, né? Hoje a gente sabe muito do jogador que é amigo da imprensa, que só dá entrevista para aquele cara, e fica cada vez mais explícito a relação até de amizade, né? Então, as pessoas fazem o seu próprio jornalismo hoje em dia, né? Não tem mais aqueles 3 veículos de rádio, 2 jornais, enfim, um cara de internet quando pegava lá atrás, ou 2 de internet.
Então acho que essa mudança assim, da relação do jogador também com a comunicação, porque ele tem a própria rede social dele, que ele pode se comunicar com o público dele ali, mudou muito a percepção do jogador em relação à importância do assessor de imprensa também. Então a maioria dos jogadores hoje que eu conheço tem um assessor de imprensa para ser como uma bengala, assim, né? Para poder se apoiar quando, né, desculpa o termo assim, mas quando dá uma M, né? Porque quando tá tudo certo, realmente o jogador não precisa de muita coisa, né? A comunicação do clube é suficiente para ele. Então, acho que ele busca uma segurança em ter uma assessoria de imprensa fora. Hoje, o clube, dependendo do clube, tem clubes que têm uma comunicação muito pequena, assim, pro tamanho do clube, da instituição, né? Acho que o Grêmio é um exemplo disso, que poderia ter um investimento muito maior na comunicação. E a gente fala sem medo, porque né, a gente tem vários exemplos. Por exemplo, tu fosse lá para a final do Mundial, só a equipe de imprensa do Real Madrid era maior que a equipe de jogadores do Grêmio, né? Então é uma coisa completamente distinta, assim, o valor de investimento. Só a TV Real Madrid levou 10 profissionais. Exatamente. Então eu acho que a comunicação... De vestiário tinham 3, Serginho. Então eu acho que é bem isso. Então eu acho que do meu ponto de vista, assim, o meu trabalho hoje em dia, né? Eu até estava conversando contigo em outros momentos, que eu deixei de fazer assessoria de imprensa como meu... né, o principal serviço da minha empresa, e atualmente a gente faz produção de conteúdo. Então hoje eu aproveito dessa relação que eu tenho com os jogadores, que eu vou lá para a Itália, eu fico na casa do Arthur, eu tenho amizade com ele desde 2014, quando eu comecei a trabalhar com ele, uma intimidade, né? E a gente consegue produzir conteúdos, documentários, coisas para a internet, coisas muito mais legais do que qualquer outro veículo de imprensa faria, pela proximidade que eu tenho com o jogador. Para ele esse conteúdo? Para ele. Para as redes sociais? Na realidade, assim, o que tu está fazendo hoje é um trabalho de assessoria de comunicação para eles, né? Isso. Exatamente. Serginho, a tua passagem, a primeira da história do clube, né, de 98 a 2008, é uma década também. Né? Eu não sei se na tua época já se dizia isso, eu acredito que sim. Tá? Eu, no meu tempo ali, que foi de 2010 até 2020, eu ouvi muito, não só de dentro do clube, mas principalmente de fora. E não falo só de colegas de imprensa, o público. Às vezes um amigo teu tomando uma cerveja, comendo um churrasco, te diz isso, porque acho que isso é um pouco do senso comum que se tem a respeito da figura do assessor, né? Que o assessor tem poder. Acho que muito em virtude daquele processo que a gente passou, acho que foi depois, foi com o Vitor, né? Eu cheguei a fazer contigo na época de coletivas, sim, mas ainda eram coletivas, digamos, improvisadas, no sentido de a gente tinha acesso a muita gente, mas não era no nível de organização que se tem hoje, né? Era a organização da época, vamos colocar assim. Mas eu queria te perguntar o seguinte, o teu ponto de vista. Por que tu acha que tem gente que acha, e se tu é uma delas, fica à vontade, que o assessor de imprensa tem poder no vestiário? Primeiro, eu acho que o assessor de imprensa não tem o poder no vestiário. Eu não queria dar minha opinião antes, mas é óbvio que não tem. Essa é a primeira coisa, né? Sequer autonomia às vezes tem. Eu acho que é muito difícil a gente poder... realmente não tem nem autonomia, né? Mas eu acho que o que existe, e eu acho que isso existe ainda, de uma situação de um outro período, e eu vou estar falando palavras fortes aqui hoje, então eu não quero ser mal interpretado, mas existia uma relação muito promíscua, principalmente entre dirigentes, né? E quando eu falo em promiscuidade, não é nem como a gente ouve muitas vezes até de amigo, não, porque recebe bola, recebe... Não, é uma relação promíscua de dirigentes, né, com profissionais da imprensa. A mercadoria, o produto do jornalista é a informação. Então ele tem uma relação, ele procura ter, é uma relação de troca que existe. Tu não vai falar mal de mim, né? E aí eu vou te passar as informações que estão correndo aqui de dentro. Eu vi, e isso eu senti, como eu sendo muitas vezes o inimigo do dirigente. Tu entende? Estou generalizando aqui, tá? E assim, quando a gente generaliza, a gente acaba cometendo tem certeza injustiça. que tem amizade com ex-dirigentes até hoje. Muitos. Mas quando a gente... Sim. Então assim, o fato da gente estar tentando, e eu sempre fui uma pessoa muito séria, e
procuro ser uma pessoa mais séria possível, né? No meu trabalho, principalmente, né? A gente acaba sendo uma barreira nessa relação promíscua do dirigente com o profissional do clube, ou com o dirigente com o profissional de imprensa. Né? Porque a gente tenta criar algumas normas, né? Estabelecer alguns parâmetros, alguns modelos, alguns sistemas de trabalho que muitas vezes não são aceitos. Né? Eu tive episódios dentro do Grêmio assim, de coisas que aconteceram, de vazar, por exemplo, vazaram uma informação um jogo Grêmio e Caxias. Vou te dar um exemplo. Tá? Final que o Grêmio perdeu 3-0, acho que o Caxias 2000. E precisava ganhar 2006, eu acho. 2007. 2007. Reverteu aqui. Isso, reverteu aqui. Isso. Perdeu. E teve gente que foi pro ar dizer que o Mano Menezes tinha perdido o vestiário. O cara tinha informação de que o Léo Lima, acho que era no meio campo. Isso. Não, porque o Mano Menezes foi oferecer um copo d'água pro Léo Lima e o Léo Lima disse para ele que só tomava cerveja. Cara, assim, tu não pode ser responsável de dizer isso no ar. Eu acho que alguém deve ter dito isso pro profissional. Eu quero acreditar, não vou acreditar que o profissional de imprensa tenha inventado isso. Alguém disse isso para ele. Mas acho que a gente tem que ter responsabilidade como profissional de imprensa, né, de tu buscar, checar, ver se isso é verdade antes de tu levar isso pro ar. E não era verdade. Não era verdade. Nós fizemos um acordo fechado dentro do clube entre o grupo de jogadores e isso pegou muito mal dentro do clube e isso deu força pra gente. Que a ideia era o seguinte: o Grêmio vai ganhar de 4-0, nós vamos classificar e o Mano na coletiva, antes de responder a primeira pergunta, ele vai dizer o seguinte: a pessoa, né, isso foi dito na tal rádio, pelo profissional tal. Para não generalizar. Pelo profissional tal. E Boa. A partir de hoje, nós não vamos mais responder as perguntas dessa emissora até que este profissional comprove que a informação que ele havia passado, que ele tinha passado, era verdade. Não tem problema nenhum. Ah, não, mas eu não tenho como provar porque foi uma fonte, eu não vou revelar. Então, se tu não tem como provar, tu pede desculpas porque não foi verdade aquilo ali. Tudo acertado, tá ótimo, não sei o quê, não, vai ser assim. Pô. Eu acredito, sinceramente, que aquilo mobilizou inclusive as pessoas. Né? Termina o jogo, não sei o quê, aí vem um dirigente. Quem sabe a gente não faz isso, a gente não faz, não briga, porque foi com a Rádio Gaúcha, é isso que aconteceu. A gente não faz porque não vamos... Se entregou. Não vamos comprar briga. Se entregou. Sabe? Digo, pô... Sim. Não é assim que funciona a coisa, né? Então essas coisas acabavam acontecendo. E a gente ficava muitas vezes entre esses dirigentes que podem ter uma relação promíscua com profissionais de imprensa, com os profissionais, né? com o clube. Então se atribuía muito ao poder da gente. Sim, né? Sim. Eu quero trazer um exemplo e um outro personagem que aparece também quando a gente começa a falar desse tipo de relação, que é a figura do empresário de futebol. Né? Eu estava olhando aqui na página 153 do meu livro, né? Provavelmente, Fernando, a gente já conversou a respeito desse episódio, mas eu quero te ouvir e para que tu compartilhe com quem está nos prestigiando aqui, porque tu já trabalhaste com empresário, né? Empresário de jogador, que tu foste o assessor. Que é quando o empresário, talvez por também achar, ou alguém achar que ele tem poder, porque ele é o dono do patrimônio também, né? Se daqui a pouco é fatiado, o jogador pertence metade ao empresário, metade ao clube e tal, é um poder. Pode-se dizer que esse cara tem poder. Eu não vou falar nem quem é o empresário, porque eu não falo no livro, nem quem era o jogador. Mas o episódio era público. Existia um jornalista, já falecido, Vianney Carlet, tinha uma coluna no jornal Zero Hora, tinha espaço na rádio e tal, e frequentemente vinha... criticando um jogador, né? Para minha surpresa, Serginho, sabe aquelas coisas quando tu acha que não vai dar nada? Assim, domingo de manhã um treino, acho que quase nada a imprensa tinha, era um domingo de manhã, eu lembro direitinho. Eu recebo uma ligação, eu recebo um aviso dos seguranças de que o empresário estava ali para conversar comigo, sendo que ele tinha me ligado na noite anterior, eu atendi erradamente, acho que sábado de noite não tem que atender... a não ser quem é do clube, quem está pagando, mas eu atendi, não me arrependo, mas atendi para ele queria ver como é que eu poderia interceder pelo seu atleta, eu como assessor do clube na época. Eu
até para ajudar, e gosto muito do jogador, o cara me atendeu na hora, não dou bola, deixa. Não é o caso de responder. Né? O cara estava lá domingo de manhã. Não satisfeito em conversar comigo, queria pôr uma posição do clube. E o dirigente não estava no clube, não havia dirigente no clube. Como eu disse, era um treino de menor relevância. Sim. O que eu fiz? Não posso responder pelo clube. Liguei para o dirigente veio, entrou, e o tal empresário perguntou para mim qual seria a minha posição a respeito do que o Vianney Carlet, na época, vinha falando a respeito do jogador. Eu falei, olha, cara, tá aqui do meu lado meu chefe, um dos meus chefes, que vezes a gente tem muitos, né, Serginho? Se não de direito, de fato, tem muitos. É uma questão de assessoria de imprensa que eu jamais vou discutir com quem é empresário de futebol e o teu interesse é outro. Se o fulano for vendido ou não, falarem mal ou bem dele, a minha vida não vai mudar, eu sou empregado do clube, vai mudar a dele e principalmente a tua. Né? E eu não vou discutir na frente do meu chefe posturas de assessoria de imprensa. Estou contando isso, e o Caio, os dois me arregalaram os olhos porque, de certo, talvez o dirigente que estivesse comigo era um daqueles que eu perguntei antes para ti. E, de certo, ele achou que eu teria poder para responder, e eu não sou o clube. Sim, eu sou assessor do departamento de futebol, de comunicação do futebol. São coisas bem diferentes. Isso daqui a pouco vai me originar outra pergunta aqui. Mas, Fernando, como é que é, cara, quando o assessor trabalha para o empresário, né, de um jogador, né? E até para que tu possa falar, se já aproveitar a pergunta, muita gente perguntou para mim já, para o Sérgio também, para ti, como é que é a relação das assessorias particulares com as assessorias dos clubes, né? A nossa aqui sempre foi ótima, graças a Deus. Cara, começando pela pergunta do empresário, que na verdade quando eu comecei a trabalhar, foi um dos meus objetivos, era circular mais entre os empresários para conseguir entender também mais do mercado do futebol, né? E é uma coisa um pouco difícil, né? Então, eu lá atrás pegava a minha câmerazinha fotográfica, ia lá na base do Grêmio, lá na base do Inter em Alvorada, e para mim aquele era o lugar que tinha mais networking assim, no mundo do futebol aqui no nosso estado. Porque lá os empresários estão na arquibancada, tá as famílias de jogadores, alguns jogadores de outras categorias, alguns profissionais que recém subiram, que vão lá ver os amigos deles jogando. Então ali foi um lugar que eu consegui conectar com muitos empresários e jogadores. Assim. Acho que foi uma sacada que a gente teve, assim, por sorte, por estar lá no mesmo, né, em um momento, lá em 2012, 2013, mais ou menos, que a gente começou a enxergar isso. E, cara, eu sempre quis trabalhar com os grandes empresários, né? Queria entender mais, assim, cito os nomes, né? Jorge Machado, Gilmar Veloz, assim, que pra gente eram caras intangíveis naquele momento, né? Eu era guri lá com 22, 23 anos, tentando conectar com eles. E eu fui entendendo depois um pouco, né, com a aproximação deles, com a aproximação do mercado, né, que é um empresário falando mal do outro o tempo todo, né? Que é um meio bem complicado, assim. E comecei a trabalhar com empresários menores, assim, né? Comecei a trabalhar com caras empresários que estavam ali também tentando a sorte com algum jogador que estava ali no sub-20, que daqui a pouco era o cara que ia resolver a vida dele e tal. Fazem aquilo que condenam que a imprensa também faz. Criticar os outros. Exatamente. Não, o futebol é igualzinho, não te constrange. Ele é bem... O futebol, bem digo, complicado. interno. E, cara, e aí eu comecei a entender um pouco mais e fui fazendo saindo, né? Hoje em dia a gente não atende nenhum empresário mais, né? Eu atendia antes alguns jogadores através do empresário. Então teve vários jogadores aí de bom porte, assim, o Dudu, que na época estava no Grêmio, que depois foi pro Palmeiras. Então era muito complicado justamente por isso que tu falaste aí, que é a questão de qualquer coisa que sai na imprensa, tu tem que resolver. Tira lá da imprensa, tira da 0 Hora. Pô, quer que eu vai tirar toda a tiragem do jornal? Não entendeu o processo. Porque o processo, ele não entende o processo, né? E não desmerecendo, mas claro, que o cara vem... É o outro... Não tem obrigação de entender. Vamos combinar, não tem obrigação de entender. Só que justamente, ele às vezes atrapalha o teu trabalho, porque ele também serve de fonte para outros jornalistas. Então, tipo, não tem uma linha de comunicação com essa relação promíscua existe também. Exato. Eu senti as mesmas palavras. Sim. Isso não é no jornalismo esportivo, né, gente? Isso é no jornalismo como um todo. Exatamente. Né? E só para completar ali a questão da relação com as assessorias de imprensa, cara, tu sabe que eu até 2017 nunca tinha tido nenhum jogador fora do Brasil, né? E aí quando o Arthur em 2018 foi pro Barcelona, eu comecei a ter relação, né, com o pessoal de fora. E eu acho que o trabalho com o Arthur, até depois eu vi ali que a gente vai falar sobre quais foram as melhores experiências que já teve. Para mim, esses 10, 12 dias que eu passei em Barcelona, a primeira vez quando o Arthur foi para lá, que eu fui antes e antevi, fez relação com a imprensa lá e tal.
eu senti, assim, que obviamente que existe muito mais investimento na comunicação, um clube que nem o Barcelona também, não fui no Alavés para saber, né? Então tô falando do Barcelona. Mas também é aquela questão que, cara, só muda o idioma mesmo, porque realmente as pessoas ali da comunicação que tocam, que estão na linha de frente, são jornalistas, né? Cada um com o seu porte, com o seu tamanho devido ao clube que trabalha. Mas, em geral, assim, são muito receptivos, né? Em todos os lugares. Alguns, tipo o Benfica mesmo, que é um clube que todo mundo sabe que não libera para dar entrevista a ninguém. Então, tu fica de mãos atadas, tu tem que fazer a tua própria comunicação, né? Tem que criar conteúdos pro atleta. Senão, tu fica vendido, é uma república do não, é só não, 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 não. E aí, o cara te contrata para dizer não. E aí é uma coisa chata, né? Uma coisa que depois de um tempo é legal, trabalhar com o jogador X, mas tu não faz nada, tu não tem nenhuma atividade, né? Teu trabalho é só dizer não. Pô, se o cara quer ganhar dinheiro e ficar tranquilo fazendo isso, não é uma coisa que me satisfaz, né? Então, aí tem que criar alternativas. Mas em geral, assim, cara, a relação é boa, assim. Sim. E obviamente tem a barreira do idioma, né? Às vezes, né? Tipo, os clubes ingleses lá, o Manchester City, por exemplo, é uma maravilha. Os caras têm, lá no departamento de comunicação deles, tem um português, tem uma mulher lá de Cabo Verde que trabalha só com os jogadores brasileiros. Tem, para cada idioma, tem um grupo tem uns 10 assessores. Lá no Manchester United, um clube mais clássico, por exemplo, é só um e ele é bem frio, assim. Ele libera tudo também. Se você traz o Alex Telles aqui, ele traz aqui e vem. Sim. Não tem barreira nenhuma, assim. Eles são bem liberais em relação às entrevistas. Ô Sérgio, quando eu comecei a trabalhar, que o Vitor Rodrigues, que te sucedeu, me convidou para trabalhar lá, já existia o advento das entrevistas coletivas. Eu acho que é de 2008 ou 10, não lembro de quando foi, acho que na época do Roger Flores, 2008, né? Quando eu digo as coletivas, um cara ali, todo mundo... De um jogador e aí passando o microfone, né? No formato atual. Depois dos jogos... Já tinha, né? Depois dos jogos, na minha época, já era. Sim, mas com o técnico, né? Sim, com o técnico, pelo menos. Mas eu cheguei a pegar na tua época, eu como repórter do Correio do Povo, da Bandeirantes e da Rádio Gaúcha, aquela história de terminar o treino, a gente te procurava... Às vezes tu trazia alguns nomes ou a gente levava alguns nomes. Mas o que eu quero te perguntar, que eu tenho de fato curiosidade, em função de uma convicção que eu tenho, que é a seguinte, que o jogador talvez tenha sido o primeiro personagem do processo a perceber, se não a importância, a relevância interna do trabalho do assessor de imprensa no sentido de escolher quem fala. Né? Hoje em dia, um cenário sem a pandemia, tá? Eu não trabalhei no cenário pandêmico, então não é desse recorte que eu estou falando, é da pandemia para trás, que se Deus quiser vai voltar a ser em seguida. O Grêmio perde domingo, vai jogar só no outro domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, pelo menos na minha época era assim, alguém vai dar entrevista. E quem escolhe, e não tem com quem compartilhar, à medida que tu está sozinho ali, os critérios são teus contigo, os teus pensamentos não tem muito com quem dividir. Não vai dividir com um zagueiro, olha, cara, eu acho que tem que ser assim. Mas tem argumentos, né? Exatamente. Na tua época, que foi esse processo de transição, digamos assim, né, que não era nem a moda bicho, como era na época de chegar e pegar o cara na Tia Bete ali, eu pegar no carro. Cheguei a fazer entrevista no capô do carro com um jogador no Beira-Rio, por exemplo. Eu queria saber pior, João, porque tu estava exposto. No começo, não, sim, e no começo era um pouco pior ainda a situação. Início e fim do treino. No começo, não, era antes do treino. Antes e depois. Eu consegui estabelecer algumas coisas no Grêmio, o seguinte, que era assim, o treino era 13h30, tá? Então o treino está marcado para começar às 13h30, a apresentação no vestiário está marcada para as 13h30. Se o jogador chegar até às 13h10, 13h10 tem que parar qualquer entrevista. Às 13h10 o cara tem que ir pro vestiário. O cara chegou um pouco... Aí começou aquela situação, eu tô chegando porque eu tenho que fazer. Porque tinha muito aquela situação também. Se bota muito... Se empodera muito a imprensa. Né? E acho que existia muito, hoje menos, mas existia um prevalecimento muito por parte do profissional de imprensa, né, com relação... O jogador de futebol tinha muito medo. Sim, é sobre medo a minha pergunta que eu quero fazer. Tinha muito medo de como é que vai, como é que eu vou dizer não para esse cara? Tu é que tem que ir lá e dizer que ele não pode me entrevistar. Isso. Que é o que hoje em dia muita gente fala, que as assessorias são pagas para isso também. Né? Mas acho que não é que às vezes é de fato. Não dá. E eu peguei um período em que acontecia o seguinte, eu tinha um hábito. Eu atendia tudo quanto é telefone. Eu não posso ver um telefone tocar que eu acabava atendendo o telefone. Sim, é verdade? Sim. Tocava. Pegou uma época que não tinha WhatsApp, tem que agradecer. Depois de uma época eu aprendi
a fazer o seguinte, a deixar o meu telefone no silencioso quando eu chegava em casa. Porque senão eu chegava em casa... Senão a gente tá de plantão sempre. Eu ia lá, olhava o número no Bina, já tinha Bina na época o celular, e digo, pô, esse aqui é do Grêmio, é tal pessoa. Eu retornava a ligação. Não sei quem é, o número geral, que é de uma rádio, alguma coisa, não vou atender. Pô, seu Léo Jorge me ligava. Grande cara, baita coração, me ligava às 7 horas. Preciso fazer uma entrevista com fulano de tal hora. Que horas? Daqui a pouco. Eu digo, não, só um pouquinho, não é assim que funciona. Sim, mas eu queria te perguntar, Serginho, porque tem a ver com medo, né? Que é o seguinte, tu disseste o jogador sentia medo e tal, era uma exposição muito maior, houve um processo de evolução, eu classifico assim, né? Hoje as coisas são mais organizadas. Mas o jogador, a meu juízo, percebeu isso. A analogia que eu faço é tipo com aquela hora de tem que escolher quem vai bater pênalti, que o técnico e o auxiliar vêm com a canetinha, o papelzinho, e os caras começam a baixar o olho. Sim. É como eu me sentia na hora de ter que preencher uma agenda de entrevistas de segunda a segunda, principalmente depois de um episódio de derrota no final de semana. Né? Para mim, o jogador percebeu isso e acho que a consequência ruim para a relação lá no final, que é torcida e ídolo, que é o jogador, eu acho que tem um prejuízo porque acho que eles estão cada vez mais distantes. Né? À medida que não falam, à medida que outro define quando ele fala, e a relação que ele cria ali, às vezes facilita ou dificulta que ele vá para a exposição na coletiva. Né? Enfim, essa é uma convicção que eu tenho de que o jogador percebeu muito bem isso. E tem gente dentro do vestiário que não percebe isso. Às vezes até o teu chefe. Não percebe. Né? Não percebe, e acho também que quem percebe não faz questão nenhuma de contribuir com a dificuldade que é diária. Não. Que é diária. Só uma pergunta, quem seria o chefe? De fato ou de direito? Os dois. Se a gente levar ao pé da letra o profissionalismo, o executivo. Mas eu no Grêmio, por exemplo, sempre me senti tratado como qualquer dirigente do futebol. Eu me senti chefiado e fui chefiado. O treinador e o seu Verardi. Eu no Grêmio, eu vou dizer, eu não peguei gerente, gerente executivo na finaleira com o Rodrigo. Com o Rodrigo. Ali, muito no final. E uma experiência com o Denis no período da ISL ali. Mas eu acho, João, que existe muito realmente assim, essa situação. E a gente se sentia muito, eu me sentia muito sozinho. Houve um período em que eu tinha que conseguir, porque eu sabia também dessa situação. Porque tinha um período em que existia entrevista antes de jogo. Dia de jogo, no hotel, fiz treino contigo. 3 jogadores. Cansei de entrevistar 3 jogadores. Não, eu quero 3 jogadores. O cara descia com ramela no olho, cabelo descabelado. Quero fulano, fulano e o fulano. Impraticável hoje em dia. Não tem, é inviável. Hoje não. Naquela época, já era naquela não tinha se consumado. E o que acontecia? Sim. Muitas vezes o dirigente lá dentro, volto a dizer, não são todos, o dirigente lá dentro, ele dizia... ele falava mal dos profissionais de imprensa para os jogadores, para o técnico, para a comissão técnica. Pilhava os caras lá dentro. Aí ele saía dali, abria aquela porta lá, ia lá e ficava trocando conversa com os caras. Não, vai lá, resolve, Serginho. Traz o cara aí, o cara tá querendo, traz o cara aqui. Sabe assim, pô, não é assim que a coisa vai funcionar. Deixa eu te perguntar, Fernando, fica à vontade para dar opinião, que eu acho que é mais uma questão de interna de vestiário, mas enfim. Dirigente, também estou generalizando e peço desculpas, mas talvez seja a maneira que eu encontro a única maneira para fazer a pergunta. Dirigente tem medo de jogador e de treinador, e jogador tem medo de treinador? Existe essa relação na tua avaliação? Alguém tem que cobrar esse cara, e não é o chefe. A vontade, às vezes, tu que é meu chefe, vai lá e cobra. Acho que sim. Fundamenta, por favor. Só o sim não vai me adiantar. Não, tô pegando exemplos aqui. Mas é que assim, é como tu dissesse. Eu acho que vai muito na relação. Que tá. Eu ouvi muito falar, principalmente agora desse período em que o Grêmio tava sofrendo, acabou sofrendo. Porque tem que ter uma voz forte dentro do vestiário. Tem que ter alguém que chegue lá e mande dentro do vestiário. Velho, ó. Não funciona. O cara que tem que ser ali dentro tem que ser um líder. Que tem uma diferença entre tu ser um comandante, um chefe, e um líder. Então, qualquer treinador que vá tentar ser o comandante, o gritão, o resolver a coisa no berro, vai perder o grupo, cara. Vai perder o grupo de jogadores. E não vai conseguir fazer a coisa funcionar. O cara que é um líder, ele vai conseguir fazer com que os caras comam grama por ele. E aí a coisa vai funcionar.
Né? Então acho que vai muito disso assim, mas acho que existe muito essa relação. O dirigente, e aí eu quando falo muito do dirigente, João, talvez tu fale até pela coisa do executivo, ele é o profissional. Ele é colega também, a tua pergunta é pertinente, porque ele é meu colega. Tu coloca como dirigente. É que a minha experiência do dirigente é o amador. Sim. Que aí esse cara, ele quer... Generalizando de novo, gente, pelo amor de Deus, por favor, com todo perdão. Tem muitas, não muitas exceções, é brabo, né? É brabo. Mas tem algumas, várias exceções, né? Mas assim, ó, o dirigente ele não é o cara nem que muitas vezes nem demitiu o técnico, demitia, velho. Demitiu o profissional lá que vai ser demitido, não. Seu Verardi vai lá e resolve. Você bota aqui, ó, o Verardi vai lá e resolve a coisa. Então, e o cara passa pra rua. A coisa que não, o vestiário é meu. Porque o vestiário tem que ser do técnico. Mas ninguém tem que botar o pé dentro de um vestiário. Ô Fernando, eu queria a tua avaliação sobre... Vou pegar o Fernando, que é o mais novo da mesa, é melhor ele falar isso, ou eu vou ter que chamar o Matheus para vir falar, porque eu só vou ouvir, o Serginho, que é a questão de rede social. Não lembro qual foi a entrevista que eu vi recentemente. João, só claro, não precisa interromper. Tu falaste da questão, antes ali um pouquinho, do afastamento que existe, né? Que existiu, e acho que existiu isso durante um tempo. Houve um hiato, né? Dessa situação dos caras não darem entrevista. Não. Particularmente, na minha opinião, eu acho que assim, como está hoje, está mais do que bom. Tu entende? Porque esse discurso que se usa muitas vezes dos nossos colegas, não, porque nós estamos, não é para a Rádio Gaúcha, não é para Bandeirantes que ele vai dar entrevista, ele vai dar entrevista e vai conversar com o torcedor. Velho, hoje tu tem outras formas de conversar. Pois isso eu queria te dizer. E acho que aí entra o trabalho. Eu até, assim, já de imediato, acho que eu discordo um pouco de ti, mas eu quero aproveitar a tua contribuição para perguntar para o Fernando, que trabalha diretamente com os jogadores. Eu lembrei agora, foi o André Plihal, um baita, um amigão que eu fiz na imprensa da ESPN Brasil. Um dos programas dele, ele falou que hoje em dia, por ter as redes sociais, o impacto que tem, ainda mais ter um grande jogador que tem mais seguidor do que a audiência de grandes veículos, ele se comunica direto com o seu público, né? Às vezes não só de torcedores do time que ele está jogando, fãs, né? Aí talvez seja uma questão de comunicação e por isso eu estou propondo aqui, né? Beleza, ele se comunica, mas ele não é cobrado por quem se especializa ou se forma tecnicamente, com ética, né? Que somos nós, jornalistas, para fazer a cobrança de um jogador que veste uma grande camiseta, que a gente está falando principalmente do Grêmio, né? Qual é a tua avaliação como jornalista nesse sentido? As redes sociais de fato aproximaram, mas distanciaram também, porque o jogador se comunica por ali, mas ele está cada vez menos cobrado por aquilo que faz em campo, não te parece? Eu acho que não, eu até discordo, eu acho que ele é muito mais cobrado. O jogador, eu conheço, né? E os caras, eles recebem muita mensagem direta no Instagram, no Twitter, e eles, cara, não tem jogadores meus, um que eu tava agora, que ele não tem conta oficial dele no Twitter, mas ele entra todos os dias, ele tá ali olhando, sai do jogo, bota o nome dele, papapá, o clube do lado, o nome dele e o clube do lado, e vai lendo, e lê. Então eu acho que ele não é cobrado diretamente, ele não precisa responder a cobrança. Quando eu digo cobrança, ter que responder essa cobrança. Ele é muito só mais impactado. Os directs do Instagram, não é esse tipo de cobrança que eu estou falando. Eu sei, não, eu entendo, mas eu acho que ele é muito mais. Eu acho que ele tem uma pressão muito maior do que pelo volume. O microfone, porque o microfone ele pode chegar ali e conversar. E aí, não, né, se ele não tem acesso à rede, ele vai chegar em casa dele, cara, e tá tudo certo. Eu acho que foi uma transformação também que teve essa comunicação, uma proximidade, porque antes o torcedor não tinha voz com o jogador. Perfeito. Era através de um comunicador que era feito, se o cobrador era se o cara que estava cobrando era chapa branca, também não era cobrado. E muitas vezes acontece, né? Mas só pra... E às vezes, se não... Desculpa, Fernando. Conclui depois. Não, só para até complementar o que tu estava falando anteriormente. Eu acho que a questão das entrevistas diárias dos jogadores nos clubes, assim, eu acho que ela tá cada vez... Ela tá perdendo o conteúdo também. Porque o jogador ele fala sempre a mesma coisa, sempre... A pandemia acelerou o fim. Então fica muito pobre o conteúdo, né, a meu ver. Então eu acho... Aí vamos combinar também o seguinte, a pergunta também sempre é a mesma, né? Exato.
E o jogador responde a mesma coisa, mas quase sempre... Mas é que eu realmente eu acho que a questão da pandemia... Eu acho que os jogadores... de novo de ti, Os jogadores acho que não são todos Leonel Brizola, que respondem só o que querem. Não, né? também. Acho que tem alguns que até podem fazer isso. Eu acho que a questão da entrevista exclusiva com o repórter, que o jogador vai ver daqui a pouco o conteúdo que ele fez anteriormente, eu acho que tem muito mais valor do que uma entrevista coletiva. Assim. Não, sem dúvida. Tanto quando também a gente está generalizando até a própria fala aqui no sentido das coletivas, né? Todo o tempo que eu trabalhei no clube, pelo que eu sei atualmente é assim também, o tempo passado, as exclusivas nunca foram excluídas, né? Não, exato. Principalmente depois das assessorias particulares. Claro, as coletivas diárias, mas as certeza. exclusivas praticamente diárias também, eventualmente com outro veículo e tal. Nunca se deixou de atender exclusivamente a imprensa, né? Mas sei lá, vi que perdi por 2-1 aí, faz parte do jogo. Fernando, eu queria que tu contasse, se tu desse um spoiler um pouquinho antes ali a respeito do Arthur. Começava então pelo Fernando ou Serginho. Para tu relembrar algum momento na tua trajetória que tenha sido marcante por um motivo ou outro para ti. Tinha me mandado o roteiro antes foi uma das coisas que eu pensei. As outras coisas ali a gente faz, isso aí vai na hora do papo ali. Mas são 3 momentos, cara, que são mais recentes, assim, né? O primeiro é a final da Libertadores 2017, como torcedor. O Serginho tava falando assim, uma coisa que eu até um pouco mais que ele, eu gosto do Grêmio mesmo, né? Tipo, nunca deixei de esconder isso e sempre fiz jornalismo dessa forma, nunca me afetou. Já trabalhei com jogadores no Inter também e nunca escondi isso. Mas a final da Libertadores 2017 lá em Lanús, que eu fui como torcedor, mas tinha 3 jogadores nossos como titular em campo, e inclusive o Arthur foi o melhor em campo na final. E eu tinha uma revelação, né, de momentos da carreira dele que ele estava até em dúvida se ele seria profissional ou não, e logo um ano depois ele estava ali, nem isso, como titular. Aquele momento eu fiquei arrepiado como torcedor, emocionado, enfim, foi um momento muito, muito legal. A apresentação do Arthur no Barcelona, né, que eu acho que foi um trabalho assim, dificilmente eu vou conseguir fazer alguma coisa tão bem feita quando a gente fez aquela vez, que eu fui 3, 4 dias antes que ele, fui lá no Mundo Deportivo, fui no Diário Esporte, fui nos jornais, fui na redação, os caras trocaram muita informação comigo, fui no Barcelona, no clube, fizemos uma rodada de entrevista com os principais jornais, eu acompanhei tudo isso de perto, eu cresci muito como profissional ali naqueles dias lá, passei uns 12 dias com ele, foi assim um momento que eu fui o primeiro contato também de conteúdo, de criação de conteúdo com o jogador. Contratamos lá uma equipe lá na Espanha. O Arthur sempre incentivou isso, então foi importante porque ele acreditava muito no nosso trabalho, por trabalhar desde muito jovem com a gente. E, cara, o último foi recente, foi agora em novembro, né? Porque em paralelo a tudo isso, eu sempre tive a paixão pela fotografia, né? Então eu acabei deixando um pouco a fotografia de lado quando os jogadores começaram a crescer muito, enfim, acabei passando para alguns outros colegas da minha empresa, mas agora em novembro eu pude fotografar Manchester United e Crystal Palace dentro do campo, né? Aí, Cristiano Ronaldo, os caras ali no Old Trafford e tal, e foi acho que a única vez assim que trabalhando assim eu chorei mesmo, assim, eu sentei ali e comecei a mandar foto pra minha família e eu chorava, cheguei 3 horas antes, né? Não tinha ninguém também, assim, fiquei nervoso. E aí, cara, aquele momento, assim, de arrepiar, assim mesmo, de tipo, valeu a pena todo o esforço que eu fiz, todos os sapos que eu engoli com empresário, com jogador, enfim, que eu tô falando do lado bom aqui, mas já trabalhei com tantos outros jogadores aí que Deus o livre, né? Chega a tirar os cabelos que eu perdi foram por causa deles. Então, realmente, esses 3 momentos pra mim, assim, são únicos e estão na primeira prateleira, assim, do meu quarto. Serginho. Eu acho que eu sempre coloco um momento, né, que... Esse é demais. Imagino qual seja. Que é a Batalha dos Aflitos, que é indiscutível. Mas acho que tem um outro agora, o Fernando estava falando, estava me lembrando, é óbvio que a gente tem mais de um, que é a final da Copa do Brasil de 2001 também, né? Que o Grêmio empatou aqui, um jogo muito difícil, e passou por cima do Corinthians lá. Né? Um trabalho do Tite, do Kleber, foi uma coisa fantástica aquele trabalho. Mas sem sombra de dúvida o jogo em Recife, por tudo que aconteceu, da forma como aconteceu, eu me lembro disso. O primeiro jogo que o Galato foi titular foi contra o Criciúma. 2-0. Né? O Grêmio ganhou, né? Contra o Criciúma lá. E aí eu me lembro de estar no ônibus voltando, digo, que bom esse guri, já imaginou se lá no último jogo tiver um pênalti? Que isso, Sérgio? Por Deus. Por Deus. Não quero isso, não quero sofrer desse jeito, né? Deus me livre. Não foi um pênalti, na realidade. A gente nem lembra direito naquele jogo. Foram 2 pênaltis. Sim, Bruno Carvalho errou primeiro. Bruno Carvalho errou. E aí depois o do segundo tempo. Porque aí, quando deu
quando teve o pênalti, que ele marcou o pênalti, o seu Verade assistiu o jogo, eu e o seu Verade lá em cima. O seu Verade ficou lá em cima e desci eu e o Cacalo. Descemos junto com o Cacalo. O Cacalo, na época, estava como convidado, não era dirigente. O Cacalo foi quem me levou como presidente do Grêmio, me levou para o 98. E aí a gente desceu, entramos no vestiário, entramos pelo vestiário, estava o Domingos no vestiário, próximo, uma confusão, um horror, aquela briga, não sei. E eu me lembro, tem uma coisa que eu me lembro até hoje, assim, tava o Chiquinho, que era o preparador de goleiros, e o Chiquinho estava de Grêmio, estava o Chiquinho e o Sidney, tinham descido também. E eles tentando, só que assim, aí os policiais não deixavam ele entrar. E o Chiquinho queria falar com o Galato. E não conseguia. E aí eu pedi para eu chamar. Eu já estava. Eu estava paisana e aí conseguia circular como todo mundo. Aí chamei o Galato. E o Chiquinho disse: canhoto, bate no canto esquerdo. Que foi o canto que o cara bateu. Então, assim, eu me lembro, eu acompanhei isso aí. Estava atrás do gol na hora da cobrança. Eu não vi o gol do Anderson. Porque na hora que teve a cobrança, eu saí chutando tudo, fui para trás. Eu me lembro de encontrar um cara, porque quando eu saí do vestiário. Desafio dá um podcast só. Quando eu saí do vestiário. Quando eu saí do vestiário, eu me lembro, tinha tido, acho que o gol do Santa Cruz. E aí o cara levantou os braços, vibrando, né, com o gol do Santa Cruz. Aquilo me deu uma raiva. Até um troço feio isso, mas me deu uma raiva na hora que eu procurava o cara. Na hora que o cara errou o pênalti, eu procurava o cara. Onde é que tu tá, desgraçado? Agora eu quero te ver. E não vi, só teve aquele lance e aí depois, aí quando teve o gol do ano, aí foi uma loucura o troço. Então, assim, aquilo ali realmente, assim, E aí, a outra coisa que é uma loucura é na chegada em Porto Alegre, quando abre o portão do aeroporto, que aí a gente vai sair no caminhão, e aí tu passa embaixo do viaduto, cara, que aquilo tá tomado de jeito. O barulho que fez aquilo ali foi um troço espetacular. Espetacular. Vai, essa Batalha dos Desafios dá muita história. A gente está na reta final aqui do programa. Comecei esse episódio colocando a participação de 3 jornalistas que passaram por clubes, né, e quero encerrar aqui, antes de eu dar o meu depoimento também de um momento que para mim tenha sido importante de alguma maneira. Eu quero colocar a palavra do Marcelinho, chamo de Caveirinha, mas o Marcelo Fleschen. A gente, nos jogos, a gente monitora tudo que está sendo dito, seja na transmissão da TV, seja na transmissão de rádio, e a gente procura ficar por dentro de todos os pontos que estão sendo debatidos, principalmente os pontos delicados, mais tensos, e vamos guardando aquela informação, né? E depois de um tanto tempo no meio, você consegue analisar de uma maneira melhor, né? Sempre contextualizar, tentar pensar como é que o treinador vai encarar a crítica A, a crítica B, em cima de um jogador, ou em cima de uma vaia, em cima de um contexto que às vezes também está ligado à semana anterior, né? E a gente tem que manter sempre a frieza e a razão à frente das emoções, né? Como sabemos bem, nós, assessores de imprensa, a gente costuma ter uma relação muito próxima com os treinadores, não só com os treinadores, né? Eu costumo dizer que a única função do departamento de futebol que conhece de fato todos os profissionais, o perfil, a personalidade desses profissionais, somos nós, os assessores de imprensa. Porque a gente precisa falar com os caras nos momentos bons, a gente precisa falar com os caras nos momentos ruins. Então, assim, nos momentos de crise, nos momentos de alegria, a gente não pode fugir. Obrigado ao Marcelinho. Esse cara foi importantíssimo, a questão de bastidores, né? No 5-0 para o Flamengo no Maracanã, né? Tem um episódio de bastidor que, de alguma maneira, ilustra o que ninguém sabe do nosso trabalho, que é às vezes, aquilo que eu te perguntei no início lá, né? Às vezes a gente decide coisas que não são da nossa esfera, a gente está exposto de uma maneira que não tem para onde. Se a gente pudesse fugia, digamos, né? E é literalmente exposto pela câmera, muitas vezes, né? Para quem não sabe, pelo protocolo da Conmebol, atualmente, ou naquela época, pelo 2019, o time visitante tem que começar a entrevista coletiva do seu treinador exatamente 15 minutos depois do término do jogo. A entrevista tem que ter a duração de 15 minutos para ceder a sala para o clube adversário. O que impunha naquela oportunidade, então, 15 minutos depois do Grêmio tomar 5-0 do Flamengo no Maracanã, o Renato Portaluppi está diante de um auditório lotado de flamenguistas, né? Além dos jornalistas que estavam lá em grande número cobrindo a partida, foi aberto, como às vezes o auditório da Arena Sim. também é aberto, então estava um ambiente, vocês imaginam quanto para trabalhar.
E eu, costurando com o Marcelo, a gente conseguiu inverter, né? Mas é aquilo, né, Sérgio? Ninguém... Não tem ninguém contigo. Não estou dizendo que devesse, mas que podia, Claro. né? Então tem que decidir. E se der errado, se der problema, ainda já Não, porque chega uma hora, porque tu está estressado com o resultado, Claro. com a situação do jogo, o ambiente. Só tu estás vendo o que está acontecendo dentro, né? Ninguém de fora está vendo. Esse é um privilégio em momentos que vocês contaram exitosos, mas é um lugar que ninguém gostaria de estar num momento como esse, né? E para não dizer que não falei de algum episódio, não era esse o que eu queria contar quando perguntei de vocês. É o que eu imagino que, e no livro é o que está com a maior riqueza de detalhes de todas as áreas, digamos. Que eu acho que eu queria, antes de agradecer a participação de vocês, que resume o que eu penso do trabalho de assessor em clube no geral, que é conhecer a história do clube, conhecer o local onde está trabalhando, que a gente falasse da cultura do Manchester United, um clube clássico, o outro mais aberto, tal. Tem que saber o clube que tu está trabalhando. E muitas vezes, Serginho, tu é chefiado por quem não conhece a história do teu clube. Ou tá jogando de centro médio do teu time, o cara é craque, o cara não sabe o que é o Grêmio, o que é o Inter, o que é o Manchester United. Então, chega alguns momentos que tu tem que mostrar para eles como é que funciona a coisa. Tu tem que antever crise, antever cenário. Tu tem que resolver apagar incêndio. Então, esse episódio que eu conto em detalhes no livro, e às vezes tu tem que te expor, porque a tua posição pode ser contrária à do teu chefe, à do jogador de quem tu depende para aparecer. O Grêmio perdeu um Grenal num domingo, 1-0, gol do Edenilson. O Inter virou líder do Campeonato Brasileiro e o grande episódio daquela tarde no Beira-Rio foi a briga depois do jogo. Envolve a confusão, briga não foi literalmente, mas foi uma grande confusão. Para quem não conhece o Beira-Rio, os vestiários são bem próximos, o do visitante e o do mandante, onde tem que passar, além de toda a imprensa, todas as duas delegações. Né? É uma confusão. Né? E o Maicon, que não estava relacionado para o jogo, mas estava no vestiário, então capitão do Grêmio, grita bem alto para todo mundo ouvir, depois não vem pedir arrego aqui, que era uma história que eu nunca tratei com esse, nunca vou tratar por esse, estou reproduzindo o que o Michael disse, não é como eu qualifico o episódio, mas o fato é que jornalisticamente a gente tinha uma bomba, né? Ou seja, o resultado do jogo quase que passou a ser segundo plano. O que aconteceu a partir dali? Claro que detalhes estão no livro, tem que comprar o livro, tá, pessoal? Para comprar o livro, no site umlivro.com.br ou o e-book através das principais marketplaces, o livro está à venda, tá? Mas aquele dia, cara, reúne tudo que a gente conversou aqui. Eu fui na segunda-feira para a reapresentação, já tendo conversado com o Michael por WhatsApp, o que já na tua época não dava. Eu fui dividir com os dirigentes a decisão que eu pensava ser a melhor para o clube ser tomada, porque se eu não tive autonomia, eu sei que eu não tenho. Eu tenho para convidar o Michael para a entrevista e tive a cumplicidade dele ter aceito. Mas eu não tenho controle sobre a consequência da fala dele e nem sei qual será a fala dele, porque vou ser irônico contigo agora, porque eu não sei o que vão perguntar, porque nem sempre as perguntas são as mesmas. Desculpa a sacanagem. Eu precisava do respaldo da diretoria e de fato tive, tanto que pouca gente lembra que estavam presentes o diretor de futebol, Alberto Guerra, político, e do outro lado do Maicon, André Zanota, executivo. Ou seja, as coisas foram todas como eu achei que deveriam ser levadas. E mais do que isso, os detalhes disso estão no livro, era que eu já tinha alertado, por me achar conhecedor da aldeia, que nem todo mundo que está no vestiário, que tem acesso a todo, como disse o Marcelo ali no depoimento dele, o assessor de imprensa circula em todos os ambientes do vestiário. O massagista pode até conhecer mais da cultura do clube que eu, mas ele não tem como compartilhar isso com o presidente, com o executivo. A gente tem. E se a gente tem acesso a todos, a gente tem que se expor. E eu, naquela tarde, me expus. Então, para mim, aquele episódio foi um que me marcou... não pela consequência, mas pela minha ação. Eu acho que eu agi em todas as áreas. Eu segurei o assessor de imprensa particular do Maicon. Não sabia que o Maicon ia dar entrevista, ele deduziu, né? E me perguntou a tarde toda da segunda-feira se o Maicon iria dar entrevista e eu não respondi. É uma mudança de hábito da postura que eu sempre tive. Tu passaste por isso muitas vezes na tua carreira, Serginho. O treino estava rolando na segunda-feira e geralmente até por uma questão de boa vontade, de educação e de respeito, principalmente aos profissionais de televisão, tu avisa, quem vai dar a entrevista vai ser o Pará, para o cara já ter umas tomadas do Pará para dar a entrevista depois. E todo mundo queria saber quem daria a entrevista. E eu achava que quanto mais
segurasse o nome do Maicon, melhor seria para a consequência da fala, que eu não sabia qual era. Eu imaginava. E o resto da história todo mundo sabe. Então, esse episódio é o que mais me marcou, né? Porque eu acho que consegui agir em todas as áreas. Não estou dizendo que agi com êxito, não me locupleto de nada do que aconteceu. Mas, enfim. Fernando, obrigado pela participação. Um recado final, quer deixar teu Instagram, alguma coisa aí, fica à vontade. Esqueceu de alguma das estrelas que tu trabalha, quer falar agora aí? Quero só te agradecer, JP. Eu acho que essa relação que a gente construiu assim, foi muito... Né, que a gente conseguiu, né, depois que tu saísse do Grêmio também, a gente conseguiu estimular ainda mais. Para mim é um dos grandes presentes que a gente teve aí dessa carreira que eu tenho toda aí. Então agradecer, eu estou muito, muito satisfeito, muito feliz de ter participado. Realmente vai ser mais uma coisinha para escrever e botar no meu livro também. Se Deus quiser. E essa história do Serginho A tua história é muito boa também, mas a do Serginho da Batalha dos Aflitos, porra, fiquei maluco. O Serginho tinha que ter escrito um livro. Dois colegas escreveram, o Serginho não escreveu o livro, mas tinha que ter escrito o livro. Serginho, obrigado, cara. Prazer te ver aí. Parabéns pelo trabalho, por ter aberto as portas para a assessoria de imprensa do Grêmio. Que isso, João, muito obrigado. A gente fica, não só no Grêmio, né? Como lembrar o Nobrinho no Inter, o alemão Claudio Dissmann também. Né? Então, é um prazer vir aqui trocar essa ideia contigo, conversar com o Fernando também. E com o pessoal que está nos assistindo aí eternamente, né? Exatamente. Obrigado para quem nos acompanhou. Até o próximo episódio. Lembrando, umlivro.com.br e também nas principais marketplaces o e-book, o livro eletrônico. Obrigado a Caporal Conteúdos. Um abração, Matheus. Até a próxima.